Ano passado eu tive o privilégio de estar aqui com vocês, contando um pouquinho do meu chamado. E hoje eu fui convidada a ser a mensageira da noite, que nada vem de mim, mas que venha do Senhor para vocês. Até porque está bem fresquinho os tópicos daqui, porque são conselhos para mim também, são conselhos para as minhas amigas de ministério, são conselhos que eu preciso viver, porque é realmente no tempo que eu estou vivendo, são esses conselhos que eu preciso viver. Então a gente vai ler Êxodo 4, e aí eu vou fazer uma leitura breve, do 1 ao 16. Vou começar. Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim ou não quiserem me ouvir? E se disserem: o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Joga no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse: faça esse sinal e eles acreditarão que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés: agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto e quando a tirou, ela estava com lepra, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez e quando a tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Disse ainda: se eles não acreditarem em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você nem não ouvirem depois desses dois sinais, tire um pouco de água do rio Nilo e derrame sobre a terra seca. Quando fizer, a água do Nilo se transformará em sangue na terra. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora que falaste com o teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna um homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu o Senhor? Agora vá. Eu estarei com você quando falar e eu instruirei a respeito do que deve dizer. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: e quanto ao seu irmão Arão, levita, sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês dois quando falarem e os instruirei a respeito do que deve fazer. Arão falará por você diante do povo. Ele será seu porta-voz e você será como Deus para ele. Leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu lhe mostrei. O contexto a gente sabe bem. Graças a Deus. O contexto a gente conhece bem. Moisés nasceu num tempo onde os meninos estavam aí já jurados de morte. O garoto não tinha nem nascido, já estava jurado de morte. E então, a mãe dele sabiamente fez o cestinho, e a gente bem sabe disso, onde ele foi parar. Todo mundo conhece a história, amém? Amém. E aí depois, quando ele já estava lá, veio do Egito e tudo mais, ele, depois de ter provavelmente conhecido sua história, ele vai ver que um dos soldados estava lá judiando terrivelmente dos escravos. Então ele ficou revoltado e aí matou esse egípcio. E então a gente sabe que ele foge e depois de anos ele é chamado pelo Senhor. Isso daí eu vou poupar detalhes porque nós sabemos bem e quem não sabe dos detalhes pode encontrar nos primeiros capítulos do livro de Êxodo. Mas o que o Senhor
colocou no meu coração como conselhos práticos para o ministério excelente. Começa com entender que o Senhor nos dá estratégias. O Senhor, quando Ele chama a gente para o ministério, Ele não chama a gente para viver de qualquer jeito. O Senhor, Ele nos chama para viver aquilo que Ele deseja. Então, Ele é um general onde prepara os seus soldados e Ele nos garante que as estratégias serão feitas ali para alcançar aquele objetivo. Eu, como missionária do sonho de mãe, devo ter estratégias para lidar com as acolhidas. E que estratégias são essas? Vai depender. Vai depender de quais são as acolhidas, de como é a turma que estamos recebendo. Mas uma coisa o Senhor garante: Ele não nos deixa soltos. Ele não deixa a gente largado, sem saber o que fazer. Às vezes, porque a gente fica tão cego pelo nervosismo, a gente não consegue entender as estratégias do Senhor. Então, é nesse momento que Ele convida a gente a se aquietar e então Ele vai nos dar as estratégias. No caso aqui, acredito que estou falando com futuros pastores ou então já líderes de ministério. Então, entenda que se você está num tempo onde você precisa de estratégias para lidar com suas ovelhas, o Senhor, Ele dá. Porque Ele te chamou para viver nesse tempo. Seja você líder de jovens, seja você de ministério com crianças, seja você pastor de igreja ou pastor auxiliar, entenda que o Senhor, Ele dá estratégias. O Senhor, Ele tinha grandes planos para o povo de Israel e levantou Moisés naquele tempo para ser seu líder. Moisés, um cara onde não cresceu na sua terra natal, não viveu aquilo que o seu povo viveu sendo escravo, mas ele experimentou daquilo que o povo do Egito viveu, ele foi ensinado com isso, mas um dia ele voltou à sua origem. Ele voltou à sua origem e dali, no seu afazer, ele foi chamado. Ele estava pastoreando e então o Senhor o chamou. O segundo conselho, que na verdade esses conselhos são lembranças, tá? Porque tem coisas que a gente sabe, mas a gente precisa ser lembrado. É importante isso. O segundo conselho é que o nosso Senhor é o Senhor do agora. E o que significa ser Senhor do agora? É que para esse tempo Ele tem certas estratégias. Meu Deus, como é que vai ser quando Dária chegar na segunda fase? Como é que a gente vai fazer, sendo que ela chegou agora, tem um mês de casa? Não é o caso dela, né? Mas eu estou trazendo ela como exemplo porque ela está aqui. Mas se fosse o caso, tipo, como é que vai ser? Não é agora o tempo. O que a gente precisa tratar, então, em Dária nesse tempo? Primeiramente, conhecer a sua história, apresentar Jesus a ela, entender que Jesus deve ser o seu refúgio, entender que Jesus, Ele deve ser a sua base, para que ela não venha recair, para que ela também venha entender os seus gatilhos. Porque a gente sempre vai falar para elas que a drogadição ela é a ponta do iceberg e a gente sabe que debaixo d'água tem muita coisa. Então a gente vai descobrindo, não de uma forma como psicólogas, porque a gente não tem base para isso, mas aquilo que o Senhor vai nos revelando numa conversa, né, no discipulado, que é o momento onde a gente vai mais a fundo. E o Senhor, Ele nos usa assim. Então, no começo a gente conhecendo a história delas, apresentando Jesus. Na segunda fase, depois do que a gente tem de 8 encontros, a gente tem uma apostila chamada Construindo Novos Alicerces, onde no finalzinho dela a gente vai trabalhar sobre o passado delas, perguntas mais profundas, sabe? Do que apresentar Jesus, que a gente apresentou no começo, e agora a gente vai a fundo para descobrir o que levou elas a esse caminho de drogadição. Então, para esse tempo, nossa estratégia com Dária é essa. O Senhor nos deu essa estratégia. E agora que ela está entrando na segunda fase, qual é a estratégia? Tá. A gente entende que não é só o uso da drogadição, mas também a falha de caráter. Dária, ela entende hoje o que foi a falha de caráter dela e a gente pode tratar isso nela.
mostrando Jesus. Nada vem de nós, mas o Senhor nos dá o privilégio de dizer, e como ela está aqui, ela pode dizer se é mentira ou não. É verdade? Amém. Porque a drogadição leva a isso. Mas talvez não seja a realidade da sua ovelha. A sua ovelha vai estar passando por problemas que, meu Deus, inimagináveis. Pense aí numa ovelha aí que já está pastoreando, quem já é líder de algum ministério, pensou na pessoa e falou assim, não tem jeito, porque o Senhor é um Senhor de estratégias. O Senhor é um Deus que nos dá estratégias e para esse tempo é essa estratégia. E aí quando a gente vê que Ele está melhorando alguma coisa, aí o Senhor Ele vai continuar nos dando estratégias. É até que a obra acabe. Ou seja, quando Ele chamar ou até Ele voltar, tá certo? Então é isso. E o próximo conselho ou lembrança é que o Senhor Ele nos usa com o que temos. Então, o que Moisés tinha? Moisés tinha um cajado. E com esse cajado a gente já lembra de pastoreio. E então ele pastoreava ali o rebanho de seu sogro. E quando a gente pensa em pastoreio, a gente pensa em liderança. Moisés, ele nem imaginava o potencial de liderança que ele tinha. Mas o Senhor, ele já via lá na frente. Eu tenho um sério problema com a minha autoestima ministerial. E é algo que, para a glória de Jesus, eu tenho trabalhado. E o Senhor, Ele tem ministrado em meu coração a respeito disso, de trabalhar com o que eu tenho. Eu falei já do ano passado sobre o meu chamado, mas eu vou dar uma pincelada rapidinho. Em 2017, o Senhor Ele tinha falado comigo a respeito de ser seminarista no seminário de música. E eu cresci com isso no coração e tudo mais, mas eu ainda estava terminando o ensino médio, eu fiquei, tá bom, porque a minha ideia era fazer outra coisa. E eu, Senhor, não, você vai fazer seminário. Eu falei, beleza. Quando foi em 2019, minha mãe me incentivou a começar a dar aula de piano. Eu falei, meu Deus, eu não sei nem fazer isso, não sei montar um plano de aula, socorro. E aí eu fui perguntando lá para as professoras como é que poderia fazer, usei o material que eu tinha e eu comecei a gostar. Eu gostei desse negócio, tá bom, vamos ver. Aí veio a pandemia, e aí depois quando tudo começou a normalizar, eu tive a oportunidade de trabalhar com musicalização infantil. E eu gostei muito mais do que aulas individuais. E então o Senhor Ele me deu a oportunidade de trabalhar em escola, quando foi em 2022. Tive meu primeiro trabalho em escola, porque de 2020 até final de 2021 eu estava trabalhando em outro lugar, não relacionado à música. Mas aí eu tinha um salário bom, trabalhava só uma vez na semana, ganhando que as pessoas trabalham um mês aí para receber. E eu tive a oportunidade de trabalhar em outras escolas, mas quando foi em abril, eu orei ao Senhor sobre o radical, e então o Senhor me disse que era para vir. E eu tive paz em vir, largar tudo. Minha mãe até falou, Esté, pelo amor de Deus, termina pelo menos o ano letivo, né? Quando for ano que vem, você vai e vive no campo missionário. Eu falei, não, mãe, o Senhor está me chamando para esse tempo. Louca! Porque estava cheia de proposta. Eu já estava planejando morar sozinha, né? Sair de casa, estava com as minhas coisas. E aí eu falei, mãe, é isso. Só que a minha mãe, ela nunca foi de me apagar, sabe? Ela entendia que eu poderia seguir aquilo que, né, o Senhor desejasse, porque ela sabia que meu coração também tinha o Senhor. Esse era o tempo, amém. Ela ficou muito desesperada, mas depois o Senhor deu paz. E deu tanta paz que quando foi no ano passado, ela veio e passou ela veio 2 vezes. Uma no meu aniversário e a outra no final do ano. Aí passou o final de ano aí com a gente, no Natal, não foi bênção demais. A garota já está até cobrando minha mãe de voltar. E é muito legal fazer parte disso, né? Mas onde eu quero chegar é que um dia eu perguntei para o Senhor me chamou para o Ministério de Música, mas eu estou na Cristolândia, tipo, eu estou lidando com pessoas em drogadição, o que tem a ver uma coisa com a outra?
E aí o Senhor disse que era para eu liderar pessoas mais velhas do que eu. Pessoas mais velhas do que eu. A moça que eu discipulo, ela tem 49 anos e eu tenho 25. Então, de viver assim, 25 eu vou fazer essa semana, né? Então já digo que tenho 25. Então, ver isso realmente é do Senhor. O que eu tenho de vida? Gente, eu nunca vivi fora da igreja. O meu relacionamento com Jesus, ele teve suas conturbações, assim. Nunca duvidei da existência dele, mas eu duvidava do nosso relacionamento, sabe? Tipo, da paternidade dele, do quanto que eu poderia chegar até ele para ser íntima dele, sabe? De ter vergonha do meu passado, dos meus pecados, mas, tipo, não, por que eu vou pedir perdão se eu vou cometer de novo? Então, tipo, essa mente de gente que não foi alcançada pela graça. Porque a gente entende que a gente vai errar, mas a gente vai chegar lá, entendeu? A gente vai não ter vergonha de pedir perdão ao Senhor. E essa era a minha dificuldade. Então, eu de sair da igreja eu nunca saí. Mas essa era a minha vida assim, até que um dia o Senhor falou, você não é questão de compreender desse jeito, sabe? Mas só entenda que Ele te ama, peça perdão e não cometa mais. Pronto, isso aí foi o suficiente. O suficiente para quê? Para querer deixar de pecar? Não, para realmente lutar contra a minha carne, de pensar em pecar e não cometer esse erro. Né? Então, voltando, né? Porque parece que eu estou saindo assim. Mas voltando, o que eu tinha na mão? Eu tinha na mão a música. A música. Ainda não sou formada, comecei a faculdade semana passada. Para a glória de Jesus, no campo missionário. E eu perguntei isso para o Senhor, Ele disse para liderar pessoas mais velhas do que você, mas eu vejo que é muito além disso, é o me conhecer. O campo missionário, ele faz com que a gente se conheça. Rapaz, eu não sabia que eu tinha tantos medos na minha vida. Medo de errar, medo do futuro, eu não sabia de nada disso. Sabe? A gente precisa de líderes que nos chamem a atenção. Lady, ela é uma líder que nos chama a atenção para fazer o nosso melhor. Reconheço isso, mas eu não sabia que a gente podia errar tanto. E muitas vezes eu fiquei, Jesus, eu não sirvo para estar aqui. E eu não sei se é o seu pensamento. Às vezes, como líder, eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Para que o Senhor me chamou? E é isso. E então, voltando à música, eu trabalho hoje com as crianças e com as mães de musicalização infantil. É o que eu posso fazer. E isso é incrível. Tem músicas que grudam na cabeça das crianças. Eu fui ensinar uma brincadeira para elas nessa aula de musicalização. Elas não podem chegar perto de mim. Que é uma brincadeira que a gente brinca, que é a história da serpente. E elas precisam agarrar aqui a minha roupa, né? E aí, tipo, eu tô andando lá fazendo alguma coisa, do nada vem Maria. Essa é a história da serpente. Eu falei, meu Deus do céu, virou um chiclete na cabeça dessas crianças. Mas é bom, é muito bom. A gente, quem não conhece, acha que é só a música. Não, não é só música. Tem toda uma intenção ao ensinar. Mas é muito gostoso, assim, não é como trabalhar numa sala de aula, porque na sala de aula tem sua faixa etária, tem as coisinhas ideais para cada faixa etária e tudo mais, mas lá como é misto, né? Então eu tento colocar na linguagem de todo mundo. E sim, as mães também gostam. Coloco elas para participar também. Essa brincadeira, eu vou falar, essa brincadeira da serpente, a gente tem que passar debaixo da perna, começando do maior para o menor. Das maiores, lá, somos eu e Dária, então eu como professora já começo, e então Dária tem que passar debaixo aqui da minha perna, para então segurar aqui e por aí vai até chegar na criança menor. E é uma graça, e dá para misturar a minha profissão ali dentro com o meu chamado. Então, o que eu tenho na mão? A música. Não sou só professora de musicalização ali dentro, como sou hoje regente do coral da Cristolândia. Tendo alguma formação? Nenhuma. Eu não tenho formação
vendo o ministro de música de lá da minha igreja, lá no Rio de Janeiro, regendo, tendo uma pequena noção assim, de música para reger um coral. E hoje estou conduzindo um musical do Sonho de Mãe. Tipo, o que eu tenho? É isso, é o que o Senhor me deu. O Senhor abençoou Dara para me ajudar a escrever o roteiro. E já vou fazer a propaganda aqui, né? Porque vai ser no nosso aniversário. Em breve aí a gente vai estar lançando a data, então esteja ligado nas nossas redes sociais, Sonho de Mãe RJ. E estaremos realizando esse musical para a glória de Jesus. E é claro que na Cristolândia tudo é escrito a lápis, né? Tudo pode acontecer, mas a nossa ideia é que siga. Começamos já os nossos ensaios e estamos muito animados, estamos com muita expectativa para a glória de Jesus. Então é isso que eu tenho na mão. O meu cajado é isso. Para um dia ser uma ministra de música onde quer que o Senhor me envie. Seja numa igreja, seja numa escola, não sei. Mas para esse tempo as minhas estratégias são essas. Tá certo? Então pensem aí o que o Senhor tem te dado para que você venha alcançar vidas, para que você seja um líder com excelência. Então Moisés ele não tinha dimensão de que nesse tempo ele seria um grande líder. Ele não tinha ideia. Talvez ele tivesse pensado da mesma coisa que eu, né? Tipo, vai ser uma loucura. Mas amém, ele foi e obedeceu, né? Mas antes de obedecer, ele tinha desculpas. O Senhor, ele dava os sinais, mostrava, vai ser isso, vai acontecer isso. E olha que incrível, o Senhor, ele não só falou, ele mostrou para ele. Ele mostrou. E o Senhor, ele quando nos dá as estratégias, ele dá algum jeito de mostrar. Seja mostrando em algum lugar que a gente vai, seja mostrando através de uma conversa com alguém que já passou pelaquela situação. Então o Senhor, ele nos dá sinais. Mas nós, miseráveis pecadores, tão limitados, a gente vai o que? Dar desculpas. E a primeira desculpa tá no verso 11 do capítulo 3, que fala assim: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Então, na nossa linguagem de hoje, fala: quem sou eu na fila do pão para falar com alguém que é tão complicado, para falar com alguém que é tão grande, sabe? Então, tipo, talvez Moisés ele não tivesse naquele momento lembrado que um dia ele podia ter acesso a ele, já que ele fez parte daquele povo ali durante um tempo. Então, essa foi a primeira desculpa. Quem sou eu para fazer alguma coisa assim? Para libertar o povo? Cara, eles eram a mão de obra deles. A mão de obra deles. A gente não pode dizer nem barata, né? Porque um dia foi barata. Depois de um tempo já não foi mais. Foi só escravo mesmo. Onde eles não tinham nada. Era só trabalho, trabalho, trabalho. Porque o povo continuava crescendo e o faraó ficava revoltado. Falando, vamos colocar esse povo para trabalhar. Né? Como se já não fosse suficiente. Falei, eu vou falar com ele assim, que é isso? E também tem os e se. Os e se são medo, né, do futuro, tá? E se acontecer de eu falar alguma coisa com Dara e ela vier falando alguma coisa comigo para rebater? E se eu começar a fazer isso, não sei o que, não sei o que lá? E se a gente for pedir alguma coisa para alguém e essa pessoa não der? E se... E começa esses e se... E a gente acaba fazendo com que, na nossa cabeça, o Senhor, ele saia desse lugar de senhorio. Então, tipo, se eu dei as estratégias, eu posso dar os recursos. Né? Então, se eu estou aqui, é porque eu não estou de brincadeira. Então, vamos parar com os e se's. Tá certo? É muito comum, mas na hora que vier os e se's, a gente vai falar, não, peraí, foi o Senhor que me mandou, então eu vou falar, Senhor, então como é que a gente vai fazer isso? Que eu estou desesperada. Estou sem ideia do que eu vou fazer na minha vida. É isso. Então, o Senhor, ele vem rebatendo esses e se, né? E às vezes a gente quer assumir tanto o controle da nossa história, que ao invés de ouvir as estratégias e
a gente prefere dar desculpas e empecilhos. Eu não tenho capacidade para fazer um negócio desse, eu sou nova demais para isso, eu sou velha demais para isso. Nossa, uma coisa que me deixa assim, eu sou velha demais para ser voluntário. Ai, gente, não. Com a sua história, com a sua experiência de vida, você pode abençoar as meninas, sabe? Eu sou nova demais para ir para o campo missionário, eu quero viver minha vida. Cara, o Senhor é Deus de agora. Se Ele está me chamando para ir agora, por que eu vou depois? Você pode perguntar para pessoas que têm chamado missionário, que não seguiram o seu chamado, como elas são frustradas. Ela pode ter um emprego incrível, ela pode ter um trabalho incrível, emprego é a mesma coisa. Mas ela pode ter um casamento maravilhoso, mas no fundo ela sente que falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Então o que é isso? Aí ela sabe, porque antes o Senhor tinha dado as estratégias. Era sair de casa e ir para o campo missionário? Era para ser naquele tempo. Então eu glorifico ao Senhor, porque eu, com muita humildade eu falo isso, que o Senhor quando me chamou, eu nem pensei duas vezes, né? Não, eu fiquei assim, eu fiquei com os meus ICs assim. E se a minha mãe e minha irmã não tiverem condições de se sustentar? Porque com esse trabalho, eu ganhava bem, mas não vinha nada para mim. Ia tudo para minha família. Porque minha mãe e minha irmã não estavam trabalhando, minha mãe só estava recebendo uma ajuda de custo da igreja que ela estava trabalhando. E aí foi isso que eu primeiro falei para o missionário que me chamou. Aí eu falei, cara, como é que vai ficar a situação da minha mãe? Tudo mais. E eu conversei com o meu líder, na época da juventude, e ele falou, Esté, sua irmã e sua mãe não têm problemas para trabalhar. Então, elas podem trabalhar e se sustentar. Hoje, para a glória de Jesus, não falta nada para elas. Né? Hoje, a minha irmã mora com meu pai e a minha mãe tem a sua rotina de trabalho. É por isso que minha irmã hoje mora com meu pai. E é isso. Então, meus ensinos foram esses, né? Em relação à vida financeira. Nunca tive preocupação sobre a vida financeira no campo missionário, porque a gente sabe que o Senhor sustenta. Não somos ricos. Nós não temos muito dinheiro, mas aquilo que temos é o suficiente para o que o Senhor nos sustente no campo. O Senhor, para a glória de Jesus, eu fico muito feliz de estar falando aqui para pessoas que são nossos parceiros. Né? Temos parceiros aqui do projeto, para a glória de Jesus. Vocês são muito bênção em nossas vidas, tenham certeza disso. Né? Então, o Senhor, Ele não deixa a gente ter nada faltando. Né? Aquilo que eu tenho é o suficiente, mas se o Senhor quiser me dar mais para abençoar mais, amém. Porque eu tenho condições de abençoar, sabe? O que a gente tem condições de abençoar. Vocês terem noção? A gente às vezes recebe tanta coisa da feira, a gente toda semana tem feira, a gente vai na feira buscar doação e também temos um mercado, onde a gente pega doação também. E a gente recebe tanta coisa que a gente tem o suficiente para dar. Então a gente fala com os nossos voluntários e eles vão lá pegar o que a gente tem de doação. E isso é incrível, isso também mostra para as meninas como o Senhor é abundante. Então, do que a gente vai temer? A gente está falando de um Deus que nos sustenta dessa maneira e, como já falei, Moisés ele não tinha noção disso, mas para o Senhor já estava tudo certo, de que eles iam passar pelo Mar Vermelho, de que ia ter a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Para o Senhor já estava tudo certo. Mas para aquele tempo, a estratégia que o Senhor deu foi primeiro falar com o faraó. Começou com uma desculpa, mas mesmo assim ele foi. Moisés ele foi. Então ele não deixou com que o seu medo paralisasse. E outra estratégia também que o Senhor deu foi levantaram. Isso daí eu vou falar depois. Então Moisés, ele foi levantado como líder naquele tempo. Não sabia também que a sua representação de liderança era ligada à nossa libertação. Né? Moisés ele libertou o povo do Egito e para mim representa como Jesus libertando a gente desse tempo de escravidão do pecado, sabe? E eu glorifico muito ao Senhor por ter levantado pessoas que deram desculpas, que fizeram tudo isso, mas foram protagonistas das suas histórias,
foram protagonistas das suas histórias, mas sim foram bênção na vida de outras pessoas. Não tem relatado, mas como deve ter sido de algumas pessoas ali falando daquilo que o Senhor fez. Sabe? A gente não tem ideia, a gente tem ideia daquilo que está escrito aqui. Mas eram muitas pessoas, né? Então, pode ser que um ou outro ali, com o tempo, foi... porque no tempo a gente vai vendo a fé deles crescendo. A gente sabe que tem as vacilações, mas depois tem as voltas, né? Enfim. Outra coisa é que os planos do Senhor não se frustram. Moisés, ele estava ali sendo chamado pelo Senhor, mas se ele tivesse batido o pé e dizendo não, os planos do Senhor ele não ia se frustrar, não. Ele ia seguir com o plano dele. Então, não entenda que você é insubstituível, porque você é substituível sim. Então, se eu tivesse dito não, quem ia sofrer isso seria eu. Mas o Senhor ia continuar levantando missionários para ficar no meu lugar. Então, você não é insubstituível. Mas entenda que o privilégio é seu de ser levantado pelo Senhor nesse tempo. Então, se o Senhor te levantou nesse tempo como líder onde você está, entenda que o privilégio é todo seu, de servi-lo nesse tempo. O privilégio é meu, de ser canal de bênção na vida das crianças, de orar pela vida delas, de ver mães sendo transformadas, de conversar com Luciane, que é essa moça que eu discipulo. Eu ouvi da sua história e hoje ela vai falar, mas hoje eu não quero mais viver assim, e ver que ela não está vivendo mais do jeito que ela vivia antes, né? Então a gente conversa sobre isso, né? Como é que você acha que é a Luciane do passado? Como é que você quer ser no futuro? Elas escrevem cartas para elas, para que um dia, quando elas forem ler, falando, nossa, eu era desse jeito aqui, hoje eu não sou mais, para a glória de Jesus, porque Ele me libertou. Então, eu poderia não estar vivendo isso se eu tivesse dito não. Poderia. E Ele levantar outras pessoas para estar no meu lugar. Mas, para a glória de Jesus, eu disse sim, porque um dia eu orei dizendo que eu queria fazer parte do que Ele tem feito. E aí Ele me perguntou, quando foi para Ele me dizer que eu posso vir, né? Porque já tive outros momentos onde eu pensei, Senhor, eu quero ir para tal ministério. E aí? Aí Ele, não. Senhor, eu quero fazer isso. Ele, não. E aí, quando foi para eu orar sobre o radical, aí eu disse, Jesus, e aí? Aí, quando foi no musical, lá na igreja, musical de Páscoa, o musical Experiência com Deus, que é o meu musical favorito de toda a vida, na música O que Ele está fazendo, foi quando Ele me respondeu. Porque eu não tinha escutado a parte do solista, né? Só a parte do coral para a gente cantar. E aí, quando eu estava lendo a letra assim, da música e a menina cantando, eu falei, Senhor, é a oração que eu tenho feito. Aí Ele na hora disse, então vem fazer parte do que eu tenho feito. Vem fazer parte do que eu tenho feito. E eu tenho visto o que o Senhor tem feito. E é privilégio meu. É privilégio meu e da equipe que está lá para esse tempo. Tem vezes que a gente realmente pensa, quero dar para trás, eu quero parar com tudo, eu quero voltar, na verdade, para o ventre da minha mãe, que ela estava realmente muito mais confortável. Mas